Sejam bem-vindos ao Festival do Conhecimento da UFRJ, do ancestral ao digital. Eu sou José Otávio e estou aqui com Aniela Improta e Gabriela. Eu sou José Otávio e estou aqui com... Olá, Aniela! Seja bem-vinda! Muito obrigada, José Otávio. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar participando do Festival do Conhecimento com você e com a Gabriela, para a gente falar um pouco sobre o Espaço Alexandria e sobre as nossas funções lá, os projetos que a gente tem ligados à transdisciplinaridade e à educação, o que a gente tem pensado e tem brincado de fazer ultimamente. Fico muito feliz de estar com você, Aniela. Nosso papo vai ser muito bom hoje. E agora eu vou chamar aqui para a tela a Gabriela para ela se apresentar. A Gabriela já vai falar aqui com vocês. Oi, eu sou Gabriela Barreto Lemos, sou professora no Instituto de Física da UFRJ e sou muito feliz de fazer parte desse projeto Espaço Alexandria, que é belíssimo. Eu entrei mais recentemente e estou assim, muito entusiasmada com os projetos, então estou feliz aqui de falar com vocês no Festival do Conhecimento. Fico muito feliz também de estar falando com a Gabriela. E vou começar aqui com uma pergunta para a Aniela. Aniela, o que é esse espaço Alexandria? Para mim foi um achado. Eu achei o Espaço Alexandria em 2010. Eu sempre fui muito interessada assim em fazer na sala de aula, especialmente na graduação, alguma coisa diferente que pudesse realmente significar que estava todo mundo aprendendo. Aliás, esse é o lema do Espaço Alexandria, que é um lugar onde a gente aprende mais do que ensina, né? Então, eu sempre fui muito interessada nisso, numa forma de trazer o aluno mais próximo, de fazer o aluno perceber tudo que ele gosta e abrir caminhos para o aluno próprio poder seguir esses caminhos, né? Eu sempre fui muito interessada nesse assunto. E esse assunto leva a gente para a transdisciplinaridade, porque quando você compartimentaliza menos o saber, quando ele fica mais redondo, mais circular, você entende melhor como é que você pode fazer para realmente atuar na educação de uma forma dinâmica e de uma forma mais explícita. E aí eu fiquei sabendo do professor Luiz Bevilacqua e de tudo que ele já tinha feito na Universidade do ABC e todas as tentativas dele de melhorar a integração entre professores e alunos. E aí eu me juntei a esse projeto e comecei a fazer parte das muitas atividades que acontecem, atividades de você mostrar... Eu sou da linguística, então eu mostrava o meu trabalho para físicos, para engenheiros, e o meu trabalho na linguística já é interdisciplinar, então fazia muito sentido para aquele fórum de debater essas coisas. E aí foi sempre muito, muito bom, mas não era tão intenso, a minha participação não era tão intensa como quando em 2020, né, foi quando começou esse projeto mais específico para a gente atuar junto aos alunos que estão entrando na universidade e que têm aquela dúvida: o que eu vou fazer? Não sabe, porque você com 17 anos você não tem certeza do que você vai querer fazer para o resto da vida. Talvez você ainda não tenha se apaixonado pela sua área, nem conheça a sua área, né? Não tenha nem ouvido falar ainda de coisas que vão mudar a sua vida, né? Então, a gente pensou em formas de apresentar o aluno a uma gama de conhecimento maior e que ele pudesse ficar bem livre para interagir nesse espaço com tantos saberes e tantas formas de mostrar diferentes. Então, a gente
programou, organizou um projeto grande envolvendo vários professores. Esses dois colegas que estão aqui junto comigo estão nesse projeto, trabalhando. A gente trabalha todo mundo junto, tem mais várias outras pessoas de áreas diferentes, e a gente, então, está pensando em receber alguns alunos no primeiro semestre logo da universidade, que eles entrarem na UFRJ com 4 cursos de áreas diferentes que vão abrir a cabeça dos alunos. Aniela, quais são esses 4 cursos? Vamos falar aqui já. Ó, já estamos com a Kitty, que faz parte também, ela deu uma boa tarde para a gente. Opa. A Nereide, lá do interior da Bahia. O pessoal está assistindo a gente no YouTube. Então, a gente vai ter um curso sobre matéria, vai falar do microcosmo, das reações químicas. Já vamos chamar a Gabriela para falar sobre isso. Claro, mecânica dos sólidos. E a gente vai ter um curso sobre informação, que vai falar sobre as dinâmicas populacionais, as probabilidades e estatísticas. Inteligência artificial. Isso. A gente vai ter um curso sobre filosofia, que vai se pautar tanto na filosofia, que a gente conhece bastante, que é a filosofia grega, e que veio depois através da Europa, né, vem chegando até os nossos dias, como também de uma filosofia que a gente não tem muito contato, que é a filosofia dos povos indígenas e a filosofia da África. Então, a gente vai ter esses conhecimentos todos entrelaçados. Aniela, eu tô curioso com o 4º curso, que tem o nome de antropologia, é isso? E o que ele liga com a sua área, né, de atuação interdisciplinar aí, que é a linguística? Então, ele vai falar, a gente vai pensar sobre as etapas da evolução do homem, como é que o homem consegue falar do jeito que ele fala, como é que ele consegue usar a linguagem, o que a linguagem realmente significa para ele, e como que falar, como que usar a linguagem tem um papel tão forte na formação das sociedades, né, que começaram a acontecer depois que o homem começou a falar, né? Depois que o homem teve a faculdade da linguagem à sua disposição, né? E o que a linguagem tem a ver com o pensamento? Nós vamos fazer paralelos entre a evolução científica e a tecnológica, e também a evolução político-ideológica. A gente vai fazer lado a lado isso. E a gente vai falar do momento em que as pessoas começaram a se dar conta que existe cognição e que o pensamento humano é muito complexo e que a gente deve pensar sobre isso, pensar sobre o pensamento, que é alguma coisa importante, né? Que a gente comece a entender melhor sobre o que é ser um ser humano. Né? Eu vou chamar a Gabriela aqui, vou colocá-la no meio aqui da nossa tela, né? Bem-vinda, Gabriela. Só para lembrar, Aniela, nós vamos ter também arqueologia. É uma área que eu gosto muito. Nessa disciplina antropologia, nós vamos ter informação sobre arqueologia e como que essa materialidade do passado se liga com a antropologia. Depois a gente vai conversar sobre esse assunto mais a fundo com a Aniela. O papo vai longe hoje aqui, né? Gabriela, seja muito bem-vinda ao Festival do Conhecimento da UFRJ, do Ancestral ao Digital. Conta um pouquinho dessa disciplina, né? Dá para dividir matéria e energia ou vai ser uma única? Eu quero saber isso com você. Como que a gente faz essa divisão ou isso já está junto? Pois então... Eu e o Bruce Lima, né, estamos do Instituto Carlos Chagas, estamos montando 2 disciplinas, e originalmente ia ser matéria e a outra energia. E a gente logo chegou à conclusão que é difícil separar, né, matéria e energia, pelo próprio Einstein, é difícil separar, mas não só, né?
Então, os mecanismos envolvendo, né, a criação de matéria, a criação de energia estão intimamente ligados, né? Os fluxos energéticos estão intimamente ligados à materialidade do nosso, né, nosso mundo. E a gente tem pessoas assim, a gente conseguiu palestrantes incríveis para falar sobre assuntos que deixam a gente intrigadíssimo. Então, assim, desde coisas como, né, escala. Então, tem gente que não gosta de matemática, mas vocês podem ouvir uma discussão sobre como as escalas, né, do tamanho das coisas, né, tipo assim, do tamanho da perna de um rato, vão influenciar, né, e a escala de um elefante versus um rato vão influenciar o seu desenvolvimento, né, biológico e evolutivo. Como é que você pode usar matemática para entender, então, como diferentes grupos de animais, né, se desenvolvem, e plantas, né? A gente vai falar, claro, de astrofísica e cosmologia, ou seja, fluxos de matéria no universo. A gente vai ver que a gente, na verdade, tem água no universo todo, e tem planetas inteiros com oceanos enormes fora do sistema solar e dentro. Então, assim, a partir disso podemos discutir, né, a possibilidade de vida, né? E a vida está intimamente ligada a DNA, genética. Então, vamos entrar nisso, ao fluxo de energia e matéria nas nossas células, no nosso corpo, mas também em coisas talvez menos que a gente conhece, menos de dentro, mas, por exemplo, na física quântica, como é que se dá a matéria, energia, na criação de partículas elementares e a destruição de partículas elementares. Então, assim, temos um monte de professores maravilhosos, incríveis, falando sobre esses diversos assuntos e com quem podemos discutir, né? E a partir que dão um ponto de partida para a gente tentar entender, né? Matéria e energia em nós mesmos, e nós no mundo, e nós no universo, e especialmente no mundo agora que está mudando tão rapidamente, né, com mudanças climáticas, e tentar pensar sobre esses conceitos. É importante pensar sobre o nosso futuro, né, aqui na Terra. Gabriela, a gente já está testando o nosso modelo aqui na disciplina Mapas da UFRJ, do Espaço Alexandria. É como se fosse uma semente do que a gente vai fazer, né? E a gente teve uma surpresa esse semestre com a procura de 200 estudantes da UFRJ. Nós fizemos um sistema possível, né, automatizando alguns processos, isso é da parte da informação. E a gente fez uma parceria com a Rede de Mulheres Resilientes do Semiárido, na região lá de Pintadas. E qual foi a nossa surpresa? Que nós tivemos 20 pessoas inscritas lá do semiárido baiano na nossa disciplina de mapas. E hoje a gente faz uma reunião de manhã com elas para conversar um pouco, para entender essa parceria, né? E hoje nós estamos falando sobre água. Eu acho que vai estar nessa disciplina, né? Porque são questões, por exemplo, a composição dessa água, né? É uma água que é encontrada junto com muitos sais minerais nessa região, e daí ela também tem uma questão de uma água pesada que precisa de uma transformação para poder chegar para as plantas, e elas querem entender o porquê disso. Você acha que esse tipo de pergunta que pode modificar a vida dessas mulheres pode estar na nossa disciplina, Gabriela? Tem tudo a ver com a nossa disciplina, tudo a ver. Ou seja, água é um dos elementos mais importantes, né? Tanto biologicamente, quanto fisicamente, cosmologicamente. Então, a gente vai entender, assim, a função da água, tanto na criação, né, no universo, na Terra, e hoje, né, como a gente pode
entender os problemas que a gente tem tido com a água, né? Porque fala assim, tem falta de água, tem tanto oceano. Então, justamente, a questão é como é que a gente consegue separar a água dos sais e dos minerais que muitas vezes não fazem bem para a gente, né? Então, para consumir. Então, tem pessoas, inclusive uma brasileira, uma estudante brasileira recentemente ganhou um prêmio com proposta de filtrar água acho que era com sabugo de milho, sabe? Então, assim, tem propostas lindas aparecendo, e eu acho que essas propostas muitas vezes vêm de pessoas jovens, estudantes de segundo grau, de graduação, que estão testando sistemas para filtragem de água e para tornar a água potável, mesmo de regiões que não tem água, né? Onde a água não é potável. E eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente entender quais são essas ideias, né? E se elas têm o que elas estão enfrentando para conseguir ser implementadas, porque a gente tem que pensar também na ciência e na sua relação com a indústria, com a economia. Então, assim, às vezes a gente tem soluções para problemas, a gente não tem interesse. Então, entra aí a política, né? Que não pode ser separada da ciência, não pode ser separada, né? Da física, da biologia. Então, só porque a gente tem essas possibilidades, por que elas não estão sendo implementadas? E se elas estão sendo implementadas, em que escala que elas estão sendo implementadas e para quem, e quando e como, né? Então, isso tudo a gente vai discutir. Tem jeito. Vou colocar aqui a Aniela aqui no meio para a gente fazer uma nova pergunta para ela, né? A gente tem essas várias disciplinas, né? A gente precisa entender o que aconteceu. Para a gente avançar no conhecimento, a gente teve uma divisão de áreas. Se a gente pegar um cientista, um pensador da época aí, Da Renascença? Da Renascença um pouco depois, né? Nós vamos ter, eles estudavam música, estudavam sobre Deus, estudavam sobre a matéria, estudavam sobre muitos assuntos. Newton é um grande exemplo. Se você pegar a obra completa dele, você vai ver o quanto ele estudou sobre religião, sobre física, sobre coisas das mais diversas. Para ter esse desenvolvimento, nós dividimos depois disso com método científico e dentro das universidades em áreas específicas, que depois a gente veio chamar química, física, biologia, medicina, e vários que foi subtendo daí botânica na biologia, zoologia e aí por diante, né? Se a gente pegar essa grande área de humanidades, pensando aí na antropologia, que a gente está chamando o nome, né, dessas trilhas que nós vamos fazer, como que a gente une todo esse conhecimento? A gente teve um grande antropólogo, se pode dizer assim, nessa época nem era o nome, chamado Franz Boas, que ele acha que essas áreas elas podem se unir e ter esse nome de antropologia. Você concorda que a gente pode partir por um projeto mais amplo dessas humanidades, ter um conhecimento amplo sobre esses assuntos, e hoje com as tecnologias a gente pode até pesquisar dessa forma? Eu acho, José, que o que a gente está falando aqui é que todas as vezes que tem uma grande cabeça como essa, por exemplo, do Franz Boas, que apareceu no mundo e começou a pensar nas diferenças entre as línguas, por exemplo, né, e olhar para as culturas diferentes, as culturas indígenas. Ele estudou muito as línguas indígenas e as culturas, né? Quando a gente conhece e se influencia por uma pessoa como ele, e como Newton, e como Leonardo da Vinci, a gente tem um momento de congregar,
né? A partir desse momento de congregar, as pessoas nem sempre têm tanta atenção e colocam toda a felicidade e a direção delas para o estudo. Então, fica mais fácil dividir para você passar algum conhecimento, mesmo que você não passe o conhecimento todo, esse globalizante, você vai dividindo e você assim consegue manusear melhor esses conhecimentos e passar esses conhecimentos para frente, alguma coisa da própria educação. Então, existe uma quebra. Quando chega num momento como o nosso, a gente tem um especialista que é muito especialista, ele é especialista ali da pontinha. E aí tem uma hora que a gente deve fazer força para não quebrar tanto, para tentar unir de novo, para olhar para esses conhecimentos todos de uma forma, de um ângulo um pouco diferente. Então, a antropologia é uma moeda, é uma forma de pensar muito, muito boa para fazer essa união. E a gente está apelando para a antropologia, para essa antropologia que tem linguística dentro, né? Para a gente passar a olhar, entender a forma como as civilizações chegaram até esse momento, e que você tem coisas que estão acontecendo no mundo e coisas que estão acontecendo no mundo virtual, e coisas que estão acontecendo na floresta ao mesmo tempo que estão acontecendo nas cidades muito grandes, e línguas que são verdadeiras línguas francas e que se colocam em todos os... Você vai com o inglês para quase todos os lugares do mundo, você consegue chegar lá. Mas tem coisas que estão acontecendo em outras línguas, né? Formas de pensar, formas de você juntar palavras, de você separar palavras que são próprias de cada língua. E tudo isso poderia... Você tem a capacidade cognitiva de fazer todas essas coisas, porque a gente fala português porque nasceu aqui, mas poderia estar falando uma outra língua. Daniela, você falou de línguas francas, né? Se a gente for para São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa com a Colômbia, a gente vai ver, por exemplo, acho que língua tucano, que eles estão usando, não sei qual exatamente, que é uma língua que aquelas 32 etnias diferentes, com muitas e muitas línguas diferentes, eles conseguem se entender com essa língua franca, né? Então, essa língua também aconteceu o tupi, outras estruturas, né? E lembrar que o Brasil tem mais de 160 línguas indígenas e contando, né? Nós temos mais do que isso, e a diversidade de origem dessas línguas é que nos intriga, né? Então a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, e eu quero saber aqui com a Gabriela. Gabriela, tem muita gente, às vezes, que está lá no interior, que não tem acesso a uma universidade, às vezes só saindo da sua cidade, mas é aquela pessoa que olha para o céu e vê as estrelas, e às vezes no interior as estrelas são mais bonitas ainda. O conhecimento sobre o universo, sobre as estrelas, sobre os planetas que orbitam essas estrelas, sobre a origem do universo, está crescendo? Conta um pouquinho para a gente como que a gente vai ver no Espaço Alexandria esse tipo de conhecimento. Bom, está crescendo, né? Está crescendo. Temos um telescópio, o James Webb, que foi lançado e está trazendo já imagens incríveis, com muita resolução muito maior do que a gente estava acostumado do universo visível, né? Longe e perto, né? E esse mesmo telescópio tem nele várias estruturas científicas para fazer análise de dados de vários tipos, inclusive a gente pode usar, né, a análise da luz que está chegando das estrelas para analisar, né, qual a sua composição. Então,
e a composição de galáxias. Então, a gente pode procurar, né, inclusive, sinais, né, de elementos que aqui estão, né, ligados à vida, né, em geral, e procurar lugares, podemos também entender melhor, né, por que a composição nossa é desse, como é. Então, o Carl Sagan falava que nós somos poeira cósmica, né, e nós somos, né, tipo, todos os átomos do seu corpo vieram de uma estrela, É nasceram numa estrela. poético isso, né, Gabriela? Imagine só, explosões de estrelas jogaram esses elementos que foram feitos dentro desse enorme caldeirão das estrelas para longe, criaram novas estrelas, estrelas secundárias a isso, e criaram planetas, e nós aqui na Terra somos poeira dessas estrelas. É bonito isso. Nós estamos intimamente ligados a... Assim, os budistas têm essa noção, né? De que não tem essa, né, separação entre, né, nós e tudo em torno. E isso faz muito sentido, né? Se pensar na cosmologia, na física, porque, de fato, eu lembro uma vez uma estudante, quando eu estava ensinando uns fenômenos quânticos, ela achou muito interessante, intrigante. Aí um dia ela apareceu na minha sala, fora do horário de aula, bateu na porta, e falou assim: professora, eu tenho uma pergunta, assim, esses átomos do qual você falou na aula, eles são os mesmos que, tipo, compõem meu corpo? Eles estão no meu corpo? Aí eu falei, sim, não estão, esse fenômeno a gente não está estudando no seu corpo, mas esses átomos, né, são átomos como os que você tem no corpo. E a gente, no laboratório, a gente investiga eles numa situação em que a gente separa eles das outras coisas, coloca eles numa temperatura muito baixa, e a gente consegue ver fenômenos muito interessantes. Então, É interessante isso, né? Eu estava em Manaus no sábado e eu fui na praia de Tupé. É uma prainha linda, Manaus, lembrando, né, que Manaus está no centro da Amazônia, né? É uma riqueza enorme. Eu estava lá na praia de Tupé, aquela beleza, o rio está meio cheio, então tem árvores submersas, beija-flor nas árvores, uma coisa linda. E de repente eu entrei na água e do meu lado emoldurou assim um pai brincando com uma filha. Eu falei, é cena de cinema, né? Ele estava lá brincando com a filha, atrás tinha essa árvore, os beija-flores, o sol, o céu. Eu falei, mas que coisa linda. De repente a gente começou a conversar. Ele contou que ele é de uma etnia, né, Baré, lá dessa região da cachoeira, né, de São Miguel. São Miguel da Cachoeira, é na região perto da fronteira com a Colômbia, onde está maior quantidade de indígena brasileiro, né? Esse é um município de fronteira e que tem uma região muito rica, né? E ele começou a contar, ele contou um pouco da cosmovisão. Ele é filho de um pajé, né? Foi passado isso, só que como eles vieram para Manaus, ele ficou no ambiente urbano. E hoje ele vive... São Gabriel da Cachoeira. E hoje ele vive metade do tempo em Manaus, metade do tempo na Europa. E ele na Suíça, Itália, e ele estava contando, ele ator e lá considerado xamã, né? Porque ele tem toda essa tradição. E ele contou da tradição, da cosmovisão do povo dele, né? Que na criação era um pássaro que mergulhou no rio e se transformou num peixe, e aquele movimento do peixe fez tudo acontecer. Durante esse período teve seca, teve cheias, uma gigante, e eles saem e viram esse peixe que se transforma várias vezes,
vira os humanos, né? E vira dois tipos de humanos, os humanos indígenas e os humanos aí que a gente conhece, não indígenas, né? Que somos nós. Aos indígenas foi dado uma ordem pelo Deus, e o Deus falou assim: olha, vocês não podem mudar nunca o conhecimento de vocês, e vocês precisam proteger essa natureza que vocês fazem parte. E para o humano foi dado, o humano não indígena, foi dado o conhecimento sobre a ciência e como as coisas são feitas. E foi feito: se vocês não souberem usar isso, a geração de vocês e os filhos de vocês e os filhos dos filhos de vocês vão sofrer as consequências. Eu achei bonita essa história, né, da cosmovisão. Vou chamar a Aniela aqui para comentar no Espaço Alexandria como a gente junta a cosmovisão indígena, a religiosidade, todo esse conhecimento com a nossa cultura científica. Na verdade, essas divisões, elas não existem, é tudo conhecimento. Então, a gente procura, da nossa forma de pensar, que a gente tem que olhar para todos esses conhecimentos sem preconceitos e sem vontade de dividi-los, né? É muito fácil você pensar nessas histórias. Você está contando uma história dessa etnia que você conheceu. Tem histórias incríveis das várias etnias indígenas, faladas de 160 maneiras diferentes, que são as línguas indígenas do Brasil, né, com essa diversidade toda. E se você for olhar essas histórias, que são as histórias que fundam essas nações, né, você vai ver todos os elementos antropossociais que você vai ter em sociedades não indígenas. Estão todos lá de uma outra forma e com uma relação muito mais próxima, muito mais íntima com a natureza. Então, resgatar esse tipo de antropologia, entender isso como uma forma de saber muito importante, vai dar para os povos não indígenas uma aproximação com a natureza que a gente já perdeu há muito tempo. Então, isso é muito rico. Assim como estudar as complexas estruturas sintáticas e as complexas sons da língua, toda a fonologia e a fonética dessas línguas que são tão complexas e tão ricas, né? A gente não pode deixar isso se perder, porque isso são coisas, você entender sobre essa estrutura linguística e sobre essa estrutura dos sons da língua, das línguas indígenas, você fica lidando com a margem do que o raciocínio humano pode fazer. Você começa a entender todo tipo de coisa que a gente pode pensar de formas diferentes. A gente pode aglutinar pequenos morfemas de umas palavras enormes, ou fazer o contrário, fazer pequenas palavrinhas separadas. A gente pode fazer esse conhecimento e fazer o pensamento andar por avenidas muito diferentes. E a gente só vai conhecer toda essa diversidade se a gente realmente investir no conhecimento das línguas indígenas, que é alguma coisa que a UFRJ vem fazendo desde que foi fundada e que vem fazendo especialmente no Museu Nacional, que, por sinal, hoje está sendo reinaugurada a fachada do Museu Nacional, depois da enorme perda que a gente teve em 2019, né, há 4 anos atrás, quando houve um incêndio. Então, 3 anos atrás, né? Então, hoje faz exatamente 3 anos
que aconteceu esse incêndio, e a gente fica muito feliz, até emocionado de saber que uma parte, pelo menos, já foi recuperada, grande parte foi recuperada, mas uma parte já pode ser reinaugurado, vai estar sendo reinaugurado hoje. Então, no museu, a gente tem pesquisadores que dedicaram a vida na preservação dessas línguas, e trabalham com esse legado assim que a gente não tem nem como classificar da riqueza que ele tem, uma riqueza enorme. As coisas que a gente pode entender a respeito de outras organizações do mundo, outras organizações muito econômicas, muito boas, né, e que vêm sendo bastante atacadas ultimamente. Né? A gente... Daniela, para a gente entender, né, Gabriela, entender melhor a importância disso para os nossos dias atuais, o último livro aqui que eu li chama Sob os Tempos do Equinócio, 8.000 anos de história, né, na Amazônia, é alguma coisa assim. O livro é 8.000 anos de história na Amazônia. Eduardo Góes Neves é um professor da USP, e nesse livro ele traz aí mais de 8.000 anos, ele fala de 12, 14 mil nas palestras dele, de uma convivência entre esses indígenas e a floresta. Segundo pesquisas, quando em 1500, 1540, mais ou menos, quando os cronistas chegam lá, os ocidentais chegam na Amazônia, né, eles relatam que aquela várzea do lado do rio Amazonas, onde a gente chama hoje de Solimões, antes de chegar, toda aquela região era densamente povoada, né? Quando eles entravam por uns caminhos que pareciam estradas que ligavam uma povoação à outra, e tem pessoas que contam que andaram 10, 20 dias nessas estradas e não acabavam mais, você só chegava a um outro povo. Quando usaram as modernas tecnologias de lidar, isso que é interessante, que é um laser que lê aquele solo, né, hoje da floresta. Vou perguntar para a Gabriela um pouquinho, se a Gabriela explica para a gente um pouquinho sobre laser, né, bem de forma para a gente entender. Eles chegaram a montículos de terra que eram construções, porque lembrar que na Amazônia não tinha tanta pedra, então as construções eram com barro, cipó, até com látex e outras coisas que desfaziam, né? A gente pensar, eles chegaram ao número de 8 a 10 milhões de moradores na Amazônia, né? Então, que era densamente povoada. E outra coisa, quando eles foram estudar as espécies que mais são dominantes, dentro das mais ou menos 200, 180, 179, eu acho que não me engano, espécies dominantes da Amazônia, 178 tiveram a participação muito grande do homem. Então a gente vai ver que a espécie mais dominante é o açaí do mato, e o açaí do mato é muito importante para as pessoas, né? Utilizada hoje, mas é utilizada pelos humanos há milênios. Então, guaraná, castanheira e árvores que eles plantavam nos caminhos, árvores que eles plantavam perto das povoações. Quando chega a isso, a gente vê aquela floresta que a gente fala que é primária, floresta virgem, não tinha nada disso. Foi uma construção entre os humanos, antes os humanos da megafauna, né? Então meio que os humanos entraram nessa adaptação, nessa evolução, meio que substituindo a megafauna que fez crescer muito aquela floresta. Então era uma floresta meio que construída pelas pessoas. Então elas construíram paisagens, floresta, uma economia, né, um jeito diferente, que seria uma agrofloresta hoje, né? Então um jeito totalmente diferente, que foge até do nosso pensamento, e uma riqueza, como não encontraram embates, como era uma abundância
de alimento, de tudo, não precisou ter uma dominação aparente. Então, as línguas, cada um podia ter uma cultura sua. Então, essa diversidade linguística é uma coisa muito interessante, surgiu também nesse caldo, né? Talvez a gente não conheça muito a pré-história. Então, eu vou primeiro chamar a Gabriela para falar como a tecnologia, a física, pode usar essa interdisciplinaridade do lidar, né? O pessoal lá da Finlândia, de uma pesquisa sobre a Amazônia, um grupo que pesquisa sobre a Amazônia, né? Junto com o pessoal da USP, da Universidade Federal do Amazonas, até pessoal da UFRJ, muita gente pesquisando descobriu que usando o laser lá conseguia entender essas construções e entendeu da pré-história, da história, né, antiga da Amazônia. Então, como essa interdisciplinaridade, como a física e a tecnologia pode ajudar, né, a entender o passado, a entender as novas as línguas e tudo isso. Gabriela, fala um pouquinho para a gente da física e do papel, né, no conhecimento. Então, assim, o laser, quando ele foi inventado, né, a grande questão era muito bonita, essa luz é muito bonita, mas não deve servir para nada, assim. Tinha um questionamento de que ele seria inútil, né? E hoje a gente vê essa utilização em todas as áreas, né? Tipo assim, desde né, da estética, a exploração de minerais, nossa, eu não consigo nem, assim, a produção muita coisa, né? De tecidos, eu fui ao dentista recentemente, eles estão usando laser para reparar tecidos, para os tecidos voltarem a crescer. Né? É coisa interessantíssima, né? Mesmo o que a gente sabia no dentista de restauração já estão se usando laser, as CNCs, os cortes a laser da indústria, né? Então o laser é incrível. E esse jeito que é o lidar, né? Que é uma forma de informação, você envia é como se fosse, vamos brincar, é difícil a gente explicar. Vou pedir ajuda para a Gabriela, porque aquela informação ela vai, né, e volta, e daí você consegue saber mais ou menos qual que é a materialidade. Então você consegue ver a materialidade até do solo abaixo da floresta, o que outras tecnologias viam de satélite e não conseguiam ver o chão da floresta. Agora a gente consegue, e isso apareceu os geóglifos, que não são, Daniela, os hieroglifos, que a gente vai entrar no conversa por que os indígenas, muitos não tinham língua escrita. A gente vai tentar entender isso com a Daniela. Mas o que acontece é que esses geóglifos, eles são marcas dessas civilizações. E é muito legal porque eles são formas geométricas quase perfeitas, como círculos, tipo uma ferradura, quadrados, né? Então, como que esse laser aí, né? Como que a gente pode usar a tecnologia? Isso que é uma coisa, é meio incrível, né? Então, assim, esse sistema, em particular, é um sistema que você joga a luz, né? E você detecta, digamos, você joga um pulso e você vai detectar, né, o tempo que ele demora para voltar, né? Então, isso tem a ver com o quanto que ele penetrou. E também você vai analisar, por exemplo, as propriedades espectrais, né, na volta. Então, se ele foi absorvido, não foi. Então que elemento tem, a gente consegue saber um pouquinho, né, sobre aquilo. Então, isso nos fala sobre a forma, sobre as formas e também as composições do que estão ali dentro, né? Agora, a questão é que acho que é importante, assim, aqui usar esse exemplo para destacar isso, que a ciência básica, né? Ou seja,
esse sistema não é desenvolvido, né, por físicos no laboratório, mas são desenvolvidos depois de anos. Então, a ciência básica muitas vezes está preocupada com temas que não têm aplicação direta. E muitas vezes eles querem, né, os governos querem assim, não, nós vamos só investir em algo que a gente consegue ver, né? Se você consegue ver a aplicação direta, geralmente eu diria que provavelmente não é uma grande inovação, porque inovação é isso, você está indo para o desconhecido. E quando você ciência humanas, arte, ciências naturais, quando elas realmente têm, né, financiamento para trabalhar livremente, né, aí sim elas conseguem criar mundos, né? Porque elas abrem um mundo de possibilidades de coisas que a gente não conhece. A maioria das coisas que a gente não sabe, a gente não sabe que não sabe. Então, a grande coisa da ciência básica é abrir possibilidades de caminhos para novas coisas. Assim. A gente fica sabendo de coisas que a gente não sabia e sabendo do que a gente não sabe e o que a gente ainda pode saber. Ou seja, tem camadas e camadas. E a função interdisciplinar, né, é que muitas vezes, imagina, se eu faço um trabalho aqui na física e ele fica restrito, né? Tipo assim, eu não converso com a Aniela, não converso com o Zé Otávio, não converso com pessoas de outras áreas. Muitas vezes ele pode ficar esquecido ali, porque ele tinha talvez um interesse ali bem específico. Mas, de repente, né, a Nela fala, poxa, mas eu posso usar isso daí, tem tudo a ver com o trabalho que eu estou fazendo. E dali surge mais um outro caminho, assim. Então, a ideia, esses sistemas de imaginamento, né, usando laser, usando luz, são sistemas que fazem sentido, ganham sentido e ganham possibilidade quando pessoas de diferentes áreas se encontram, né? Porque eu, como física, não sei o que né, a gente está precisando conhecer na geologia. Né? Então, a gente precisa ter, né, tem um tempo que é bastante, geralmente um pouco longo, mas é um tempo importante de amadurecimento entre descobertas da ciência básica e o encontro e assim, a divulgação dessas informações para que pessoas de todas as áreas venham e tentem conectar com o seu conhecimento, e daí é a geração de tecnologia, e daí que vem as melhorias, né, para a população de diversas formas, seja ela, né, na medicina, seja ela na antropologia, na arqueologia, na história, na linguística. Então, eu tenho uma amiga que fez o doutorado sobre... Ela é física, e ela fez o doutorado, ela trabalha com sistemas complexos. E ela fez o doutorado sobre linguagem de baleias, né? Então, assim, é uma coisa que ela não tinha pensado que aquilo que ela estava estudando poderia servir para estudar a linguagem das baleias. Mas um encontro com uma bióloga, né, norueguesa transformou tudo. E para ela, e também, assim, então você vê que aí surge uma nova tecnologia, que ali vai ser uma aplicação computacional para tentar decifrar diferentes linguagens. Enfim, isso acontece o tempo todo. E, especialmente, acho que a gente, às vezes, quer separar muito as ciências naturais das ciências humanas, e eu sou muito contra. Porque eu vejo, assim, tantas instâncias em que eu aprendo, assim, aprendo a pensar de outras formas e ter novas perguntas no meu próprio trabalho através de conversas como essas que eu tenho no Espaço Alexandria. Então, assim, que trazem inovações para todo lado. E a gente tem que pensar muito além de onde a gente está. Se a gente sabe onde a gente quer, se a gente está vendo o resultado, se a gente já sabe, é só fazer, para mim isso não tem graça, né? A ciência ela tem que ir além, ela tem que pular para onde está escuro, né? Tipo, não é onde já está iluminado, né? A gente tem que ir e lá muita coisa pode acontecer. Muito Essa legal. É a grande força do Espaço Alexandria. Porque ele então, lembrando aqui do Espaço Alexandria, curta o nosso canal, www.youtube, vou só mudar aqui,
Tá faltando um M aqui, ó, www.youtube.com. Pronto. E aqui a gente já curta o nosso canal, né? Espaço Alexandria no YouTube. Já temos mais de 200 vídeos lá. Vocês podem, todos os nossos cursos vão subir para esse canal. Então você vai estar pronto para participar do nosso canal no Espaço Alexandria. Daniela, eu estava lá em Manaus no sábado à noite e assistindo o jornal. E daí estava o jornal regional lá e de repente mostrou uma cientista da computação que apareceram com um problema para ela, que era nessa região também, que tem muitas línguas diferentes, né? E o pessoal não estava conseguindo se comunicar no WhatsApp, porque um falava uma língua, outro falava outro, um escrevia em português e o outro sabia o tucano. E como fazer um aplicativo que usasse a língua franca, usasse o português e saísse em cada uma das línguas que as pessoas conheciam, né? E não é que 2 jovens da Universidade Federal do Amazonas desenvolveram, e o programa está em uso, conectando todas essas etnias com mais de 40 línguas diferentes, e está funcionando, e mostrou o relato daquele pessoal, né, contando como que era isso, porque eles viam todo mundo usando o WhatsApp e eles não se entendiam no WhatsApp. Isso vai fortalecer muito, muito eles. Conta pra gente um pouquinho essa importância da tecnologia digital, né? Então, do ancestral, as línguas que vêm aí há muito tempo, né? Do ancestral ao digital. Vou colocar a Aniela aqui no meio para explicar isso pra gente. Isso tem uma aplicação muito importante às línguas, muitas línguas que são perdidas no Brasil, que foram perdidas, porque é muito difícil você forçar o uso de uma língua quando as pessoas têm que procurar trabalho em alguns lugares em que as línguas mais fortes são português, são línguas estabelecidas, né, relacionadas a quem manda, né, na Terra, né? Então você acaba trocando a sua língua familiar ali por uma língua que é reconhecida lá. Mas imagine se você tivesse numa situação em que a sua língua é entendida, e é entendida entre as comunidades vizinhas todas, porque você pode usar uma máquina como essa, certamente você consegue preservar muito mais as línguas nos núcleos familiares, que não vão se sentir ameaçadas em falar essas línguas. Quer dizer, isso tem uma aplicação que não é só a primeira aplicação da comunicação, mas também tem essa boa aplicação, que é preservar as línguas e fazer com que as pessoas tenham mais incentivos de usar, né, essas línguas. E isso é uma questão que depende de muito esforço também do governo. O governo tem que querer preservar essas línguas para a gente não jogar essas coisas fora. Eu tenho um amigo, Marcos Maia, que foi fazer um pós-doc na Nova Zelândia, onde a língua maori chegou à extinção. Ela já não era mais falada, não era mais conhecida pelas gerações novas, né? E o governo, junto com a população, tiveram um desejo e um compromisso de vamos pegar os idosos que ainda têm lembrança do Maori, e vamos fazer isso, vamos reviver, reativar, vamos fazer ninhos de língua em todo o país, para que
que o Mauri possa ser falado, e eles conseguiram amplo sucesso. Hoje em dia, as gerações novas têm orgulho de falar Mauri, preservam o Mauri e sabem como é que o Mauri pode ser muito rico para conviver com o inglês falado na Nova Zelândia, como ele pode ser libertador também, ele abre para outros tipos de pensamentos e ele facilita com que você possa ler sobre a sua história, que estava lá esquecida, porque eram histórias que estavam escritas que eram faladas pela tradição oral e eram escritas em Mauri. Então, essas coisas são muito importantes e a gente tem que preservar. Você falou agora há pouco, você ia comentar o fato das línguas indígenas, muitas delas não terem um sistema de escrita. Na verdade, eu interesso bastante sobre isso, porque eu estava pensando aqui. Hoje, se a gente quiser trabalhar aqui no YouTube, como escrever falando, a gente consegue. A tecnologia antiga eles tinham uma questão de transmissão oral de geração em geração muito rica, né? Muitas dessas tribos. Eu fico pensando o que existia alguma coisa escrita, o que a escrita modifica. Ela precisava. Por que a gente precisa dessa escrita, Aniela? Eu queria entender melhor isso. Essa área é uma área maravilhosa, interessantíssima. Antigamente, a gente achava que a gente precisava da escrita para servir de memória, né? Se você vai comprar 20 coisas no supermercado e não escreve essas 20 coisas, fica difícil você memorizar isso. Então, assim como isso, as histórias que os antepassados contavam, a cultura toda, se fosse escrita, você perdia menos as informações que vêm dali. Então, a escrita tinha uma função clara, que era uma função de aumentar a memória, fazer uma memória suplementar para a memória do homem, ele recorria ali à escrita. Depois, a escrita também teve uma grande importância, porque ela era a forma dos missionários, nas línguas indígenas, né, nos povos indígenas, dos missionários conseguirem passar textos da Bíblia, que já estava escrita para esses indígenas. Então, isso foi usado. Várias línguas que nunca tinham sido grafadas passaram a ser grafadas com esse propósito, o propósito de você criar uma ponte com essa literatura religiosa, especificamente com a Bíblia. Mas, hoje em dia, a ciência nos mostra que, na verdade, a parte do cérebro que faz as computações da leitura, depois que você habita essa parte do cérebro com o reconhecimento dos grafemas e faz a relação entre os grafemas e os fonemas, e depois que isso é feito, você faz uma transformação do visual para o auditivo, porque você entra nas alças de linguagem, só que você é catapultado para essas alças de linguagem através da língua escrita. Quando você faz esse mecanismo, um mecanismo cognitivo, você fica muito mais inteligente. Acontecem várias coisas. Você começa a processar as coisas, você tem um outro entendimento das coisas, você se abre para uma série de coisas. Então, na verdade, não é uma ação pura da memória ali do lado, tem alguma coisa que é um valor. Tem nas redes neurais, daqui a pouco eu vou entrar nisso com a Gabriela. Você começa a dar combustível para uma área do cérebro que estava acostumada a reconhecer faces, a reconhecer objetos, e aí você dá um trabalho difícil para essa área do cérebro, porque as faces e os objetos têm uma coisa engraçada, você olha um objeto em cima da mesa, ele pode estar virado em qualquer direção e você reconhece. É um pedaço de papel, é um mouse do computador, não importa a orientação que o objeto está, você olha e você faz isso. As letras, elas têm que ter uma orientação
fixa, porque se você muda a orientação da letra, um D vira um B, um B vira um D, então elas têm uma orientação. Então você precisa de uma certa modificação nos circuitos neuronais daquele lugar. E aí você especializa uma área do cérebro para isso. Quando você faz isso, você ganha mais em atenção, a leitura precisa de atenção, de trabalho de função executiva. Então, você tem um ganho cognitivo enorme nesse momento, de 6 e de 7 anos, que deveria ser esse momento, a gente devia se forçar muito para manter isso, até abaixar um pouquinho, se fosse possível, né? As pessoas, quando elas aprendem a ler, quando elas se tornam leitoras, elas ganham não só a informação toda que está vindo dos livros que elas podem pegar, mas elas também ganham em capacidade cognitiva. Elas ganham atenção, foco, capacidade de expressão e de entendimento do mundo. Então, é uma ferramenta de entendimento do mundo muito poderosa, mais do que a gente poderia pensar, mais do que a história nos diz que é. A gente pensou que era menos, que era mais ligado mesmo ao fato de você ter acesso a livros e você poder guardar. Aniela, eu gosto muito de história, né? Quando a gente vai lá para os maias, por exemplo, aquele povo que viveu entre a Guatemala, chegou até o México, desceu até um pouquinho mais, né? E um povo interessante que eles tiveram um ápice alguns anos antes uns bons séculos antes da chegada dos espanhóis, né? Quando imaginavam que eles não tinham, logo no começo, imaginavam que eles não tinham uma língua escrita, né? E descobriram que eles tinham uma língua escrita bem interessante e que depois descobriram muitos documentos e tudo isso. Aqui, quando a gente vem aqui para essa região da Brasil, da Amazônia, aqui do povo Tupi, que depois a gente ficou Tupi-Guarani, ou toda essa região do litoral, né? A gente parece que não encontra muito, ou não encontra linguagem escrita. Conta isso para a gente. Tem grafismos ligados aos desenhos que provavelmente tinham algum nível de escrita rudimentar ali, mas não exatamente uma escrita como a gente pode pensar que mapeia. E tem muita coisa em pedra, né, que foi desenhada. Em pedra, nas cavernas, tem muita coisa, tem nos utensílios, tem grafismos que tem relação com a escrita. Mas a maioria dos povos não tinham escrita. E passaram a ter uma escrita quando eles receberam as missões do Summer Institute of Linguistics, que é um instituto dos Estados Unidos que veio evangelizar os índios, né, os nossos índios, modernamente, né, no século XX, no início do século XX. Eu tenho uma pergunta. Ou seja, eu acho que talvez o que o José Otávio está perguntando, talvez seja assim, por que alguns povos desenvolvem a língua escrita e por que alguns povos não desenvolvem? Assim, a gente tem assim, entendimento antropológico, assim, o que é que faz talvez necessidade de desenvolver uma língua escrita? Eu acho que tem a ver com o número de pessoas que falam essa língua, a necessidade que você tem também de sair de um lugar e ir para o outro, de ter essas histórias contadas de um lugar para o outro, enquanto eles ainda ficavam mais próximos um do outro e viviam mais naquela comunidade, né? A narrativa oral dava conta disso. E as pessoas fazem essas mudanças quando as coisas começam a não dar conta, né? Então, são coisas da modernidade, são necessidades da modernidade, que a gente mantenha mais coisas E a gente sempre olha pelo lado positivo, a gente tem que olhar também, né? Perguntar aqui no Espaço Alexandria é o espaço das perguntas, né? E perguntar se isso
ela já mostrou um lado positivo do nosso cérebro, aí, de um desenvolvimento, mas um certo equilíbrio, né, onde essas populações elas não tinham uma pressão externa, pode ser explicado, né, apesar de elas terem a capacidade inerente para criar isso, né, talvez não teve pressão para ter isso tão codificado e talvez para mostrar isso para outras culturas e mostrar porque você tem que centralizar, né? Quando você vai criando uma parte escrita, é uma das coisas que fortalecem a parte de um governo central, algum tipo de governo central que a gente vê que nessas estruturas aí não eram necessárias, era uma coisa muito mais complexa, muito mais ligação, muito mais troca, né? E a gente não entende como que funcionava. Então isso é interessantíssimo. Então o Espaço Alexandria, lembrando, é um lugar de perguntas. E você que está nos assistindo pode também entrar lá no Instagram e nos seguir, né? EAUFRJ, a letra E, a letra A, UFRJ, tudo junto. Você vai nos encontrar lá no Instagram e também pode nos seguir nessa rede social. Nós estamos no Facebook também e você pode nos encontrar, né, como Espaço Alexandria lá no Facebook. Você vai digitar lá e vai encontrar a gente. A gente está aqui com esse desafio, né, de chegar a muitos estudantes, a levar esse conhecimento, a criar coisas novas, a unir física com antropologia, Gabriela, e neurociência. A gente não falou de neurociência, mas nós vamos começar agora conversando com a Gabriela dessas questões da informação. Nosso cérebro consegue processar muita informação, ele tem redes neurais. E a física, a matemática, a computação descobriram que isso é um jeito muito sofisticado e interessante de transmitir informação, né? De processar informação. Então eu queria que a Gabriela contasse um pouco dessa interface entre as redes do nosso cérebro, como o nosso cérebro processa a informação e como as redes artificiais, as redes neurais, né? Aí criadas hoje, que estão aumentando muito na computação, com a computação paralela, né? Com computadores, placas de vídeo aí que desenvolveram com os games. Hoje a gente está conseguindo resolver muitos problemas. Um dos problemas é a tradução entre línguas. Hoje o Guarani, que é uma língua que vem de línguas indígenas, que está lá como uma das línguas oficiais, por exemplo, uma língua oficial do Paraguai, ela está lá hoje traduzida no Google Tradutor, né? E são as redes neurais que propiciam isso, né? Junto com essa coisa da máquina conseguir entender informações. Gabriela, explica um pouco para a gente essas redes neurais artificiais e naturais. Você vai saber explicar melhor que eu não tenho... Aqui a gente conversa, Teici, a gente conversa, mas fala um pouquinho dessa informação, como a física, né, pode entender uma somatória. Começa lá quando o Marco ele entende aquilo, era uma função somatória. Eu tinha muitas coisas acontecendo, né, a gente tinha uma entrada, né, de uma informação, e a gente tinha uma somatória lá de muitas coisas que poderiam acontecer e a gente vai priorizando uma saída. Um exemplo, por exemplo, eu quero comprar um imóvel e eu tenho só a foto de um imóvel. E naquela foto tem propriedades, se a casa é grande, se a casa é pequena, se tem um carro, 3 carros, por exemplo, que vão ser uma garagem de 3 lugares. Se essa casa ela tem muitas janelas ou poucas janelas e várias informações que a gente consegue, às vezes, só com uma imagem, chegar ao preço dessa casa, a localização que ela está ou outra coisa. Então a gente consegue fazer
essa função que ela vá aprendendo, né? O grande desafio, Gabriela, é como a física. Então a gente sabe que a matemática, a física foram usados para isso. Por exemplo, a computação foi desenvolvida a arquitetura que criou os computadores que a gente usa até hoje, não os computadores quânticos, mas os computadores que a gente usa até hoje, foi um matemático de nome von Neumann, que ele pensou no nosso cérebro e criou uma estrutura, né? Então, como que a física olha a natureza, as redes neurais, a estrutura do nosso cérebro, as nossas células e usa isso para conseguir criar técnicas para entender o mundo, Gabriela? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai falar nessa disciplina, né, de matéria, né, eu acho que é muito por aí, como a natureza é importante. E já essa pergunta eu já vou explicar, porque vai vir uma outra para a Aniela, pensando nisso, pensando de como a natureza é importante para a ciência, como a natureza é importante para a gente entender a linguagem ou a antropologia. Eu acho que você pode comentar isso. Assim, eu não sei se eu entendi muito a pergunta, mas eu estava já querendo um pouco, escutando a Aniela e pensando um pouco, né? O Galileu, né, falava que a natureza tinha sido escrita na linguagem da matemática, né? Então, eu fico me perguntando, e isso que você falou, né, o von Neumann era um matemático, e o Turing também, né, que criou o primeiro computador, também é um matemático. Então, assim, essa organização que a gente fala assim, que a informação está codificada e a gente decodifica, né, para passar mensagens, e pensar na natureza como algo que tem mensagens codificadas, que a gente tem que decodificar. Eu não sou muito desse pensamento de que a física é isso, não, mas tem muita gente que pensa. Eu acho que mais, assim, é mais nossa interação mesmo com o mundo. Mas por que a gente dá conta dela, muitas vezes, através da matemática, mais do que a gente dá conta nas palavras, assim. Às vezes, assim, para eu explicar uma coisa de física quântica, por exemplo, é mais fácil com matemática, porque, assim, ela foi desenvolvida com, né, o desenvolvimento da física quântica também, e já a minha linguagem, ela, digamos, ficou para trás, assim, né? Ela ainda não, né, o português, o inglês, né, o russo, o que for, não acompanharam o desenvolvimento da física quântica. Então, eu queria perguntar, na verdade, aproveitar, assim, a sua pergunta para passar a bola para a Aniela, sobre isso, assim, sobre, né, tipo, como enfim, por quê, né, sei lá, entender um pouco a matemática pode ser pensada como uma linguagem e como é que é esse processo, assim, da nossa, né, tipo, por que a gente às vezes acha a matemática como uma ferramenta para dar conta de novos fenômenos que, às vezes, a linguagem, tipo, falada não dá conta. Vamos aqui, eu acho que a gente está tendo ao vivo aqui um pouco do que é o Espaço Alexandria. São perguntas que às vezes a gente vai pensar e vai desenvolver, porque aqui a gente está falando, como que é essa linguagem matemática, como que é a linguagem, como isso funciona no nosso cérebro, o nosso cérebro, o que tem de matemático lá dentro, né? Como que essa estrutura toda funciona, Aniela? Então, é uma coisa que você vai vir aqui para tentar responder junto com a gente. Isso pode virar um doutorado, mestrado ou um trabalho que a gente faz nessas disciplinas, né, Aniela? A gente às vezes tem mais perguntas que respostas. Conta um pouquinho para a gente. Quase sempre, né? Se a gente estiver acertando, a gente está com mais perguntas com resposta. Então, Gabriela, eu também, assim, eu me arrisco a dizer que
que a matemática quase não tem lugar para ambiguidade. A ambiguidade está no centro das línguas faladas. A matemática ela é muito exata, aquilo que ela está expressando, ela vai lá. Mas as línguas humanas, elas têm a ambiguidade bem no centro dela. Você vê, a gente tem uma palavra, vou falar uma ambiguidade boba, que tem a ver só com o tamanho do tamanho da palavra. Né? Você pega a palavra manga, em português, tem uns 5 significados para manga. Né? Tem manga de camisa, tem a manga fruta, tem a manga do candelabro, né? Aquela parte que você acende, tem um tipo de cano que também se chama manga. Então, a gente não consegue fazer e não quer. É bom que a língua tenha um nível de ambiguidade, porque a ambiguidade é que deixa o sistema de linguagem com tantas possibilidades. Quando você tem uma língua, a estrutura sintática que está por baixo dela, que está fazendo ela existir, ela é capaz de transformar o significado, porque não existe um a um certinho. Né? E você tem que ter o contexto, você tem que ter o valor da palavra naquela estrutura sintática e no contexto que a pessoa está. Então, ela é um problema isso, mas junto de ser um problema, é também libertador. E a gente não consegue ter a língua servindo para contar uma história, para dar ordens, e para também poder até transcender para as artes, onde a ambiguidade é tão explorada, né? De forma positiva, né? Os poetas. Aqui o pessoal, lembrando da arte, né? Então, um outro ponto que a gente vai abordar aqui no Espaço Alexandria. O nosso colega Bruce Lima está lembrando que a ambiguidade talvez seja a chave para sistemas criativos. A gente vai falar muito da criatividade aqui, né, e da arte. É importante, uma das bases, né? Será que a arte precede o humano, precede a vida ou não? Elas estão nos sistemas aí como parte. A gente tem muitas perguntas sobre arte, né? Lembrando aqui, a gente falou hoje muito sobre a história antiga do Brasil e das Américas, né? Lembrando que nós temos milhares de desenhos rupestres em muitas partes do Brasil, inclusive lá na Serra da Capivara, no Piauí, nós temos uma enorme quantidade de desenhos e um trabalho enorme que data às vezes de mais de 30, 40, 50 mil anos, né? A Nied Guidon arrisca falar em 105 mil anos, a ciência fica na dúvida, um fala que sim, outro fala que não, e a gente tem que ir para frente entendendo um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente pode entender o que é o Espaço Alexandria, que é conectar. É como se fosse uma bordadeira, né? Que vai estar fazendo um bordado lá, que está ligando muitos pedaços que estavam aparentemente separados e que vão dando uma forma. Eu acho que o Espaço Alexandria é um espaço ousado, é um espaço que você pode falar o que você tiver vontade, é a sua pesquisa que você não vai encontrar espaço em outros lugares. Aqui no nosso Espaço Alexandria da UFRJ, você pode ousar, né? Nós tivemos aqui nessas nossas lives, nas nossas disciplinas que a gente já começou e nas disciplinas que a gente está propondo, essas 4 novas que vão virar 8, né? E quem sabe aí já viram semestre, né? Então 4 agora para você que é estudante da UFRJ, você vai encontrar no SIGA em 2023, no primeiro semestre, já 4 disciplinas que terão o nome Espaço Alexandria e 2 pontos alguma coisa, né? A gente tem que ver isso para facilitar o encontro das pessoas, né? Então a gente pode ter o Espaço Alexandria aí como um centro, né, para você encontrar as nossas disciplinas.
A gente vai pensar nisso, se vai ser assim ou não, mas a gente tem que achar uma forma de você nos encontrar, né? E a gente está aí trabalhando com o Bruce, com vários professores que a Aniela vai citar os nomes depois, e é muito gostoso. As nossas reuniões, eu ainda gostaria que elas fossem transmitidas, porque elas trazem muita informação, a gente aprende. A gente teve uma reunião maravilhosa com o Antônio Nobre, em que ele falou de rios voadores, ele falou desses povos antigos da Amazônia, ele falou dessas sociedades complexas que talvez vão nos ensinar a plantar florestas, que o nosso futuro aí seja por esse lado da diversidade linguística da Amazônia, né? Então, fica o convite de você participar do Espaço Alexandria, das nossas lives. A gente está chegando aqui para os nossos últimos 10 minutos dessa nossa live, né? Então, eu vou primeiro dar um tempo aí para, primeiro, a Aniela falar dela, contar um pouquinho do que ela gosta de pesquisar e do que isso que ela gosta pode aparecer aqui no Espaço Alexandria. Então ela vai deixar um recado do que ela gosta muito de pesquisar, porque o que a gente gosta muito é o que a gente fala decoração. Então eu vou pedir para a Aniela falar decora aqui. Então, José, é um prazer, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma pessoa apaixonada por aquisição de linguagem, assim, em primeiro lugar. Eu estou apaixonada por entender exatamente o que as crianças ouvem, que fazem com que elas aprendam a falar sem gastar, sem esforço nenhum, com a maior naturalidade e de forma tão espontânea como elas conseguem virar uma falante nativa perfeita da sua língua em tão pouco tempo, né? Isso é uma coisa realmente fascinante. Então, eu gosto de estudar sobre períodos críticos, sobre plasticidade neuronal, sobre esse momento em que a gente está tão propícia a pegar o de fora e fazer esse de fora entrar, esse dado que está do lado de fora, entrar como circuito elétrico no nosso cérebro, né? Isso é a minha maior paixão, entender isso é o que eu gosto mais de estudar. Então, eu espero que vocês possam nos visitar e possam se interessar por esses cursos novos, que são cursos corajosos. Assim, a gente está entrando nessa multidisciplinaridade, querendo mesmo explorar e aprender, né? O que a gente tem feito, a gente está 1 ano se reunindo semanalmente, o que a gente faz é aprender um com o outro. É incrível. Para nós que estamos fazendo, tem sido um aprendizado assim, muito, muito legal. Eu vou falar o nome da equipe, né? As pessoas que assinaram o projeto, que é um projeto que tem apoio da FAPERJ, né, que nos ajuda a poder manter esse projeto, né? Então, eu vou dizer para vocês o nome da equipe que assinou esse projeto. Então, tem a professora Léria Lage, da Linguística, o Bruce Bolsa Coelho Lima, da Medicina, Cláudia Domingues Vargas também, Fátima Cristina Schmidt-Hertal também da Medicina, José Otávio Mota Pompeu e Silva do NCE, Juliana Soares também da Medicina, Luiz Bevilacqua da Engenharia e Mayra Monteiro Frost também do NCE. Então, nós somos assim uma equipe... Isso é uma equipe pequena, porque trabalhando conosco tem alunos, muitos alunos, né? E outras pessoas que a gente está convidando para fazer parte dessas aulas que nós vamos dar, desses cursos que nós vamos dar a partir do semestre que vem. Então, é isso, eu agradeço muito e foi ótimo ter a possibilidade de divulgar um pouquinho o nosso trabalho no Festival do Conhecimento.
A gente agradece a participação da Aniela e eu vou convidar a Gabriela para falar do que ela gosta. O que ela gosta muito de estudar, pesquisar, ou entender, ou ela é curiosa, e o que isso se relaciona aqui com o Espaço Alexandria, a Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ e a construção desses novos cursos de interdisciplinaridade na UFRJ. Gabriela, a tela é toda sua. Eu estou aqui lutando contra o sol, que resolveu entrar aqui de uma forma bem ruim na tela. Então, essa pergunta é muito difícil, assim, o que eu faço e o que eu gosto, né? Nem sempre estão tão alinhados, às vezes estão, às vezes não, porque eu tenho um gosto bem fluido, digamos, né? Mas eu trabalho com a física quântica e agora eu tenho um projeto bonito com o Jorge Moll, com o Bruce Lima, com o Ado Jori, do FMG, com Carlos Monken, Marcelo Santos, Gabriel Aguilar. Nós temos um trabalho que a gente está tentando entender assim, a percepção, né? O Gustavo, o Rincon, tentar entender a percepção de fenômenos quânticos com os nossos olhos, né? Então, é um projeto bem maluco, assim, de estudar fenômenos quânticos, né? De como eles são percebidos ou não, né? Diretamente, sem o intermédio da matemática, né? E esse projeto me deu um pouco de ânimo, assim, porque às vezes hoje em dia na ciência a gente fica muito especializado e eu sou uma pessoa que tem um interesse muito largo, né? Então eu tenho trabalhado com vários artistas, tenho trabalhado também um pouco na história da arte, da ciência, então, e me interessa muito, assim, fazer esses trabalhos interdisciplinares, e me interessa muito a filosofia e a antropologia. Minha irmã trabalha com antropologia e o marido dela também, e quando eu converso com eles, nossa, parece que meu mundo, assim, ganha, assim, novos assim, ares, assim, eu volto sempre das conversas tão animada, e a mesma coisa no Espaço Alexandria, assim, nas nossas reuniões, assim, eu aprendo tanto, e parece que é isso. Então, o que eu gosto mesmo é dessa conversa, né, interdisciplinar, assim. Conversar é muito bom, né, Gabriela? Nós estamos aqui no nosso último minutinho, e eu vou contar aqui que com os estudantes, né, na disciplina Mapas, que é a primeira que a gente está fazendo o teste, eu descobri que a gente tem que saber o que as pessoas gostam, o que os nossos estudantes, o que os nossos todos, o professor Luiz Bevilacqua fala que todos nós somos estudantes, ele não divide em classe de professor e estudante, isso é interessante, estudante aprendente, estudante professor, estudante tudo. Então, eu aprendi que é importante, logo na primeira aula, a gente lançar um formulário, algum jeito que a gente vai descobrir o que as pessoas gostam. A Gabriela, a gente viu que ela tem uma ampla área de interesse. E se a gente traz esses interesses para dentro do Espaço Alexandria, a gente vai criar aulas conforme o gosto de cada um dos estudantes. E um relato que os estudantes do Espaço Alexandria fazem é: olha, aqui o que eu gosto e o que eu falo realmente tem valor. E assim eu termino a nossa conversa. No Espaço Alexandria, o que você gosta, o que você tem vontade de aprender, o seu interesse tem valor para a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, Aniela. Você gostou da conversa, Gabriela? Foi muito bom. Foi muito bom, adorei. Tchau. Foi muito bom. Vocês são ótimos. É ótimo conversar com vocês.